Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henrique Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos, descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, vivam melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo@gmail.com. Agora, Henrique Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv. Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorar nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à insolicitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires do sentimento dos teus semelhantes, aproxima-te de mim.
Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam, ó espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases, deslumbramentos, às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOST. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois Jesus e agora INRI. INRI é o meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu sou o espelho que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. E a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Franz Hermann, de Jundiaí. O Senhor Henrique Cristo seria anarquista? Isso depende da forma que se olha, da ótica de quem interpreta etimologicamente esta palavra. A princípio, anarquista, na linguagem comum e corrente, pública, do povo, é um indivíduo que só faz estrago, que anarquiza, que destrói as coisas. Por exemplo, uma pessoa que bota fogo numa casa é um anarquista. Mas existe também tudo tem duas formas de interpretação. A anarquista também pode ser alguém que não concorda com as leis espúrias de um país, que não concorda com um sistema, e daí ele vai contra o sistema, é qualificado equivocadamente de anarquista. Quando eu vivia na França, eu tive a ocasião de discutir esse assunto com alguns intelectuais, e eles lá na França, eles consideram anarquista uma forma política de interpretação. Então cada caso é um caso. Assim como na França também versátil é apenas um termo pejorativo, enquanto que aqui não. Versátil pode ser uma pessoa que tem capacidade de criatividade, de desenvolver vários tipos de artes e várias atividades, digamos assim, intelectuais, né? Ou até humanas. Então depende da interpretação etimológica. Eu não consideraria-me como um anarquista, e sim como o meu pai disse, que eu sou o libertador,
que voltei a este mundo para libertar o meu povo dos jugos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo. Então eu quero deixar bem claro que depende do jeito que se olha. Uma pessoa medíocre, um cidadão medíocre, já que ele perguntou se eu sou anarquista, um cidadão medíocre, uma pessoa que não tem noção, que leva uma vida medíocre, trivial, pode me olhar não só como anarquista, como louco. Pode, é um direito dele, porque eu contrario os interesses daqueles que vivem à margem da lei do meu Pai. Eu sou contra qualquer tipo de engodo dogmático, contra qualquer forma de enganar o povo, de induzir o povo ao engodo, à mentira. Eu continuo sendo o mesmo de Reguilano. Eu continuo ensinando os meus filhos a orar no quarto com a porta fechada, como está em Mateus 6, versículo 6. Eu não mudei nada. Eu apenas acompanho os tempos atuais, adaptando-me aos tempos atuais, mas não mudei a minha filosofia que emana de meu Pai continua sendo a mesma. Nada mudou. Então aí, se alguém quiser me qualificar de anarquista, porque eu fui obrigado a praticar um ato iconoclasta, um ato libertário em Belém do Pará para mostrar para a humanidade que eu não sou um boneco pregado na cruz de gesso. Então pode me dizer anarquista, nada, para mim nada atinge quanto aos adjetivos porventura pejorativos que me direcionem, nada, porque eu tenho a consciência da minha missão, tenho a consciência de quem me reenviou a este mundo, do que devo fazer. Sei que não vou ver um segundo aqui na terra, senão só para cumprir a vontade do meu Pai que me reenviou a este mundo. Então o restante continua. Que o Senhor, meu Pai, vos ilumine para que possais compreender o significado de minhas palavras. Tenham todos a minha paz. Daniel Muller, do Rio de Janeiro. Deus evolui? Tudo evolui, menos Deus. Por quê? Porque Ele é perfeito. A evolução é parte do caminho da perfeição. Então Ele é perfeito e propicia aos seres humanos, inclusive às criaturas, a evoluir. Claro que se formos entrar nesse território, voltamos lá atrás, lá nos tempos de Anaximandro, que depois reencarnou veio aqui na América do Sul com Darwin, que ensinou a teoria que para mim não é teoria, sim a inspiração da evolução. Então, quer dizer, mas Deus não evolui, porque Ele não carece de evoluir. Se Ele carecesse evoluir, Ele seria imperfeito. Ele criou leis perfeitas, mas tão perfeitas que nem carece sequer de acrescentar alguma emenda, algum adendo na lei dele. A lei dele é tão perfeita, tanto quanto ele, que ela é eterna. Imagina, bilhões de anos atrás, criou leis que já servem até para combater os crimes da internet, que nem existiam, que servem para combater, para punir os crimes da aviação aérea. Todas as leis, meus filhos. Então, quando às vezes um delinquente se escapa da lei dos homens, que é cheia de furos, cheia de falhas, aí ele é enquadrado na lei divina. Entende? Às vezes uma pessoa se escapa de ir preso porque cometeu um delito, né? Agora escapei, ludibriei a lei, enganei, desviei, comprei com o meu dinheiro um juiz, um advogado, coisa assim. Mas daí ele é enquadrado na lei divina que nunca falha, que não falha. E outra coisa, diz a voz popular que tarda, mas não falha a justiça divina. Então, na voz do povo, isso é normal, que a justiça divina tarda, mas não falha. Mas em verdade vos digo, a justiça divina não tarda. Ela vem na hora certa, porque no meu Pai, no contexto dele, o tempo não é levado em conta. Então a justiça divina vem na hora certa. Então uma pessoa comete um crime grave, bárbaro, e fica 30 anos impune.
Aí, olha só, aí dá a ocasião das pessoas julgarem Deus. Olha só, se Deus existisse, esse indivíduo já tinha sido castigado. Mas naqueles 30 anos ele fica convivendo com a espera do castigo. 30 anos na hora de botar a cabeça no travesseiro, que é lá no travesseiro que a coisa pega, né? Então daí ele, puxa, quando será que é amanhã? Será que é depois? Então aí no final, lá no leito de morte, quando chegou a hora dele acertar as contas com o tribunal celestial, aquele saldo, o débito dele. Aqueles que disseram que a justiça divina tarda, mas não falha, estão equivocados. Ela não tarda, ela é exata, ela é infalível, a justiça divina. Tenham todos a minha paz. Luiz Carlos Josetti, do Rio de Janeiro. Senhor Henri, gostaria de saber qual a sua fonte de renda, já que a vida que o senhor leva implica alto custo de manutenção, como carro, lambreta, uma bela sede, etc. Que interessante a pergunta dele, né? Olha só. Bom, em primeiro lugar, quero explicar, aproveito em seu, cada pergunta que requer uma resposta longa. Quero explicar que isso que está me perguntando agora, há cerca de quase 30 anos atrás, as autoridades judiciárias quiseram saber. Então montou-se aqui no Brasil um processo de falsidade ideológica contra o Filho do Homem, questionando minha identidade, aqueles tempos que eu ainda vivia aqui no Brasil como apátrida. Se arrastou 15 anos esse processo, e aí a Polícia Federal, que investiga diligentemente, constatou que eu não tenho conta bancária pessoal, que eu não tenho bem material nenhum, não possuo e nunca vou possuir bem material, nunca. Agora explicarei como vivo, sim, porque eu sou autêntico. Então meu Pai, Senhor e Deus, é o provedor, Ele, e Ele inspira então os filhos dele, que dão com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto, para o reino dele, formalizado pela SOST, é claro. E eu que sou, por ordem de meu pai, o mentor regente do reino dele, formalizado pela SOST, instituído oficialmente em 82, portanto, é assim que eu apenas sobrevivo, eu não tenho... e outra coisa, se fosse depender de salário, eu posso viver com um salário mínimo, até menos, porque minha comida é bem restrita, só para ter informação. Então as pessoas que participam da minha causa, elas participam com o reino de Deus. Então tá, eu tenho uma lambreta. Não é uma lambreta, é uma jumenta, eu chamo de jumenta, né? Que ela me foi doada por um filho meu, querido, lá que mora em Curitiba, ele é Paraguai, mas mora em Curitiba. Ele me doou a jumenta para eu caminhar aqui na casa do meu pai, quando tem às vezes uma diligência com pressa para atender algum caso aqui mesmo, eu vou com a jumenta, porque às vezes nesse sol aqui, se for a pé, eu vou fritar minha cabecinha na jumenta, é vapt e vupt, tá, meu filhinho? Muito bem, eu sei que a pergunta dele é inclusive interessante, apropriada. E daí tem os outros filhos, né? Cada um em Belém do Pará, no Portugal, em outros países. Se prestares atenção no final de cada programa, eu falo assim, na hora de pedir a bênção, eu peço ao Pai a bênção para os que estão chegando e para a confraria dos beneméritos. A confraria dos beneméritos, em geral, são anônimos, tem uns que nem se conhecem, mas são a confraria dos beneméritos, que são aqueles que são os escolhidos pelo meu Pai para fazer a provedoria da casa. Eu já pensou como é lindo isso? Que eu não peço esmola para ninguém, não faço chantagismo, que eles fazem porque levaram pelo coração, pelo regozijo de todo mês sentir aquele prazer de dizer, olha, eu estou participando. Muitos nem vêm aqui, tem uns que nunca vieram. E eles têm esse gosto de dizer, eu tenho parte comigo nisso. Sabe onde é que eles veem a diferença da contribuição deles? No espelho. Um dos lugares onde eles mais veem a condição de benemérito é quando eles olham no espelho e veem o rosto deles reluzente, diferente do que antes deles saberem que o Filho do Homem está na terra. Então é isso, não sei se faltou. Outra coisa também, nós cultivamos aqui na SOST
O que dá para cultivar aqui, a gente arranca daqui da Mãe Terra mesmo. Tratamos ela com muito amor para que nos dê alguma coisa para nos nutrir. Será que eu esqueci alguma coisa de responder? Então tenham todos a minha paz. Davi de Belo Horizonte. Henrique, bom dia. O que os eleitos devem fazer para passar adiante do juízo final? A hecatombe ocorrerá logo após sua desencarnação? Desde já todos podem fazer, os eleitos e os que querem ser eleitos, se esforçar para observar a lei rigorosamente, descobrir como é que funciona a lei e aprender a orar o novo Pai Nosso que eu ensino há mais de 30 anos, que é a oração mais bela, mais perfeita que existe, e orar de preferência, sempre que possível, no quarto, a porta fechada, como já ensinei há 2 mil anos, Mateus 6, versículo 6. Então aí eu começo, e o restante vai ser dado por acréscimo. O restante o Senhor, meu Pai mesmo, despejará sobre vossas cabeças. O que fazer para se manter equilibrado na vida aqui na Terra, nesses dias tão turbulentos, previstos, anunciados por mim mesmo há 2 mil anos. Então, desde que alguém se enquadra, descobre o equilíbrio de viver dentro da lei de Deus, que não é complicado não, a lei de Deus é simples, não depende, não está só na Bíblia, a Bíblia tem fragmentos da lei de Deus. Então descobrir, mas só todo o segredo está em orar ao Pai, para que daí Ele te coloca diante da lei, Ele impregna teu cérebro e teu coração com as leis, Ele te injeta no teu cérebro e no teu coração, homeopática e paulatinamente a lei dele. Quanto mais que tu faz 3 vezes ao dia oração, quando podes, o novo Pai Nosso, mais tu vai recebendo dentro do teu corpo o êxtase da simbiose com o Pai Eterno, o Altíssimo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração. É isso, não quer ninguém obrigado a levar em conta o que eu falei. Eu estou ensinando para aqueles que querem aprender. Assim como às vezes um médico receita uma coisa para um paciente e não obriga o paciente a tomar. Tudo depende, né? Cada um que escolhe o que é melhor, aqueles que assimilam, que compreendem o que eu falo, que buscam compreender-me. E outros são os outros. Tem uns que fazem assim, quer louco. Pronto, esses são os outros. Eu vim para os meus, né? E os meus são os descontentes. Estes estão em busca da verdade. E eu disse há 2 mil anos e reitero uma vez mais: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Tenho toda a minha parte. Lembrando que tem mais perguntas, né? Eric Eberhard de Mogi das Cruzes. Tenho uma dúvida. Quem foi que deu as leis a Moisés? Em Gênesis 34:1 diz que Deus iria escrever as leis, e em Atos 8:38 e Atos 8:53 diz que quem deu as leis a Moisés foram os anjos. Afinal, quem foi o responsável pelas escritas da lei? Bem, as escritas da lei, e bom, já que ele fez essa pergunta tão oportuna, tão pertinente, as escritas da lei, quem as escreveu são tantas pessoas que não dá nem para enumerar. Agora, a emissão da lei, a origem da lei divina, obviamente vem do Pai, de Deus. Então Moisés, quando ele fez a parte dele, né, naquele tempo, ele recebeu ordem do Altíssimo para coletar coisas que ele... Eu vou citar um exemplo, então, né, para compreender melhor. Moisés tinha acesso à biblioteca, a maior biblioteca que existia naquela época, que era egípcia, né? Teve acesso. Então, lá na biblioteca, eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Se um de vocês estiver lendo um livro, né? Conforme eu já expliquei na parábola dos diamantes, está mais explícito, do livro Despertador, mas se você estiver lendo um livro
E o livro inteiro tu lê e tal, mas tu vais adiante. Mas chega lá numa certa altura, tem uma coisa lá que tu diz que opa, isso aqui eu quero, e grava na tua mente. Isso é interessante, isso é fundamental. Então não carece que Deus te diga, sou eu que estou te mandando guardar isto. Não carece, no teu caso, tu que me ouves e me perguntas. Não carece. Se tu vês que aquilo ali é fundamental, é necessário, aquilo ali é um diamante para tu formar a coroa da sabedoria, conforme está na parábola do diamante que eu proferia décadas atrás, então tu junta aquilo ali com uma outra coisa que às vezes tu junta num outro livro, que também tu estava lendo o livro, então não tem aquele item ali, puxa, mas isso aqui é uma pérola, isso aqui, aí tu junta também e vai formando a coroa da sabedoria. No livro da Bíblia, a Bíblia, conforme eu já relatei várias vezes, é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que requer a anuência do Altíssimo, só Ele dá vida para essas letras. Então se Ele te inspira, lá tu encontra em cada livro da Bíblia algumas dessas peças de diamante para formar a coroa da sabedoria, mas não podes te deter só na Bíblia. Deves investigar, estudar livros de antropologia, biologia, de história, analisar de todos os ângulos, e Deus sempre, desde que tu vá ler com a intenção de aprender e pensando, invocando o Pai que te inspire, porque Ele é onipresente, então Ele está ali contigo vendo as coisas. Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Então tu vais ler o livro e tu sente aquela necessidade, aquilo aqui memorizar, porque aquilo é interessante. Não precisa dizer que foi Deus que te disse, Ele te inspirou. Daí tu montando na tua cabeça, sem o nefasto orgulho, que o orgulho é a pedra de tropeço para atingir a sabedoria, te esquivando do orgulho, com humildade diante do Altíssimo, tu vais lendo e vais enriquecendo, vais conseguindo montar a coroa de sabedoria. E assim que Moisés, nos tempos dele, juntou. E daí vem essas acusações que fazem até hoje, de que o que ele falou, que as leis que ele colocou na Bíblia já tinham sido escritas pelos Vedas, etc. É lógico que também tinha livro dos Vedas na biblioteca egípcia, é claro. E que Deus disse, olha, isso aqui veio de mim. Porque Deus manifesta assim em todos os lugares, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então Ele não dá exclusividade a alguém para conhecer a verdade. Por isso que eu falei para os irmãos, conhecereis a verdade vos tornará livres. Porque a verdade podereis ver em qualquer lugar, porque ela é uma fera perigosíssima, que quase ninguém gosta de vê-la solta. Então ela tem que estar circulando igual a água, a verdade. E daí tu encontras ela. No momento no local mais ignorante e mesquinho, tu podes encontrar a verdade. Às vezes, um andarilho pode cruzar o teu caminho e dizer uma frase que depois tu fica pensando, mas quem é aquele? E não era ele nem que falou, ele foi usado, o andarilho, por um espírito de luz, um espírito que chamam de santo, para te passar aquela mensagem. Se tu for voltar a falar com ele, nem sei, eu não falei isso. Parem um pouco para pensar, meditem, descobrem em vossas vidas. Aquele que fez a pergunta, inclusive, quantas vezes já não aconteceu de você ver uma coisa e dizer, oh, isso aqui, e aí depois algo que acontece comumente também, é que a pessoa vai atrás do autor do livro, pensando que é o autor, que é o dono daquela sabedoria, e ele nem sai, ele se decepciona às vezes. Vê que a pessoa nem sabe por que escreveu aquilo, etc. Porque tudo vem, o que é bom, tudo que é bom, a sabedoria vem do Pai Eterno. Tenham todos a minha paz. João, do Rio de Janeiro. Meus amigos de Cariacica, Espírito Santo, estão muito apreensivos, muitos estão sem dormir e não conseguem ter paz de espírito por causa do anúncio de que o grande artista Paul McCartney virá se apresentar em sua cidade, mas até agora não confirmaram o show. O senhor tem como perguntar a seu pai se haverá mesmo show? Sei que a pergunta é difícil, mas eles estão por demais ansiosos. Interessante, né? Ansiosos, porque um artista vem para o Brasil, inclusive para
arrecadar fundos aqui no Brasil, né? E daí estão ansiosos e não conseguem dormir por causa disso, não? Mas eu vou dar uma solução para eles já. Só quero dizer que isso é um absurdo. A pessoa ficar ansiosa sem poder dormir porque vem um artista lá do estrangeiro. Isso tem muito a ver com o ócio. As pessoas que não têm ocupação, elas ficam ansiosas, desesperadas para ver um personagem estrangeiro vir ao Brasil. Nada contra, sejam bem-vindos estrangeiros. Eu já vivi como apátrida, eu vivi em muitos países diferentes, daqui da América Latina e da Europa, só que eu acho isso uma pequenez, uma tacanhez tão gritante, de perder o sono se vai vir ou não um artista aqui. Isso também é excesso de dinheiro ocioso. Ele precisa gastar o dinheiro e precisa que venha o consumidor dele. É coisa assim, entende? Mas eu vou dar uma solução para ele dormir bem, para eles dormirem bem, e qualquer outro que estiver ansioso por uma coisa assim frívola, nada contra, ao contrário, eu amo a arte, considero a arte uma coisa fundamental, importante. Tanto a música, principalmente a música clássica, como a música popular, que tem um sentido. Eu quero só dizer que tudo tem que ter equilíbrio. Tudo. Então, o que eu posso dizer para eles aí, para acabar com a ansiedade, que a ansiedade é tapete mágico do maligno. É ali que mora o maligno. A pessoa ansiosa porque está mal acompanhada energeticamente. Então, nada como além de orações. Que tal fazer um jejumzinho, hein, meus filhos? Que tal? Não precisa muito, 24 horas, tá? Já dá para quebrar um galho, entende? Já que vocês têm condições de ficar esperando ociosamente que venha um artista para, né? Então, que tal? Pode até fazer um jejuzinho escutando as músicas desse artista, para ver que não tem nada contra ele. Bota a musiquinha lá suavemente, tem isolando o quarto, vai jejuar. Como sendo a primeira vez, se não quiser fazer um jejum só à base de água, pode comprar 1 quilo de uva, uns quilos e comer uva. Mas aí tem que fazer esse jejum perto do banheiro, sabe, meu filho? Porque a uva vai limpar o teu intestino, né? Vai detonar. E daí, enquanto tu está preocupando com o teu intestino sendo detonado e com a limpeza que está sendo feita no teu corpo, a ansiedade vai embora. E daí tu aproveita. Dá uma olhadinha, aprende minha oração, agora, Senhor. Aí tu vê só, daí sabe o que vai acontecer? Daí quando tu não está nem mais te preocupando, esse artista tão esperado por ti agora aparece na tua cidade, no teu estado. E daí tu vai lá tranquilamente, serenamente assistir ele, se ainda tiver vontade. Tranquilamente. E pronto. Agora ficar ansioso. Eu vejo, quando vem artistas aqui no Brasil, também os brasileiros, também os artistas brasileiros, quando chegam aquela agitação toda, aquele desespero, tudo isso é tão, sabe, tão vulgar, tão frívolo, tão tacanho, tão pequeno, meus filhos. Medite. Eu não vou falar mais, porque eu devo já ter ferido suscetibilidades para todos os lados, mas quero dizer que estou falando isso por amor, inclusive para o que me fez a pergunta, porque às vezes ele também esteja aquele amigo dos outros africanos, mas deixando bem claro que eu sou a favor da arte e vejo com muito bons olhos que prestigiem a arte, né? Agora, só que não se pode ser escravo, não, tudo tem limite, todo o segredo está no equilíbrio. Se uma coisa te faz mal, se uma música te faz mal, não a ouça mais. Tudo que fizer mal deve ser descartado em nome da saúde. Tem milhares de pessoas morrendo e entupindo os hospitais, porque desavisados, desorientados, escravo da propaganda exacerbada, rastejam atrás de coisas, inclusive atrás de falsos profetas, atrás de uma infinidade de coisas absurdas que depois passou, acabou. Pensem nisso, meditem, sede, serenos, tranquilos. Lembrem-se no passado quantas pessoas se desgraçaram por causa da ansiedade.
Quantas pessoas ficavam no sol de manhã, de noite, para ver Hitler passar numa avenida lá na Alemanha? E aqui também no Brasil, quantas coisas aconteceram depois? Então, medite, tranque-te no teu quarto, ora ao Pai, e vai descer sobre ti o poder, a energia sublime dele, na simbiose, e daí tu vais fazer tudo o que tu queres fazer, sim, mas sem a ansiedade. Tenha a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Michael Anthony, da Austrália. Henry, nos últimos 7 anos tenho escutado coisas em minha cabeça logo antes de acontecerem. Exemplos: pássaros logo antes de gorjearem, exceção 2 ou 3, e a melodia. Portas batendo com força na vizinhança ou do lado de fora. Pessoas prestes a viajar por conta própria e uma vez os números de registro e cor de um automóvel antes de ouvi-los. Escutei pessoas dizendo frases perfeitamente logo antes de dizerem e muitas outras coisas. Henry, pode explicar o que está acontecendo e o que fazer, por favor? Fique vigilante, meu filho. Como se diria aqui no Brasil, fique esperto. Né? Porque quando a pessoa começa a ter visão antecipada, premonição, então ela tem que ficar muito esperta, muito. Eu sei o que é isso, só que tem que ficar esperta, de preferência evitar falar no ambiente em que vives, para que ninguém te julgue e te interprete equivocadamente. Ora ao Pai, se, como eu sei que essa pergunta veio em inglês e foi traduzida, pega em inglês oração, aprenda a orar, se não aprendeste ainda, está disponível na internet, e que Ele te proteja, porque é positivo isso, mas negativíssimo se tu fica falando no teu ambiente. Aquelas pessoas que não sabem o que é isso, não sabem, então começam a te olhar, entende? Então ora ao Pai e fique esperto para não começar também. Olha, imagine só, se tu fica falando no teu ambiente que tu visse isto ou aquilo e de verdade aconteceu. Aí depois tu começa a falar que daí vem um espírito, para ter um espírito brincalhão, para debochar de ti, te fazer falar coisas que depois não acontecem. Então por isso que essas coisas tu fica sempre esperto e evite falar no teu ambiente. Esse é o conselho que eu te dou, porque aí o Senhor, orando para o Senhor, Ele vai te instruir, vai te orientar para tu tirar só proveito das visões que tens. E não, por exemplo, se você fala uma coisa assim, outra por aí, parente, vizinho, mas olha só, e daí depois alguma coisa que não é entendido. Então lembre sempre que tem um ditado aqui no Brasil que diz que boca fechada não entra mosca. Então, a princípio, evite falar, exceto se tu vê uma coisa grave, digamos que ia acontecer com algum parente teu, uma pessoa íntima, aí tu pode apenas advertir, olha, é melhor você não ir naquele lugar, e se a pessoa disser, por quê, ou coisa assim, aí podes arriscar, se a coisa é grave mesmo, de falar só para aquela pessoa e pedir para ela não falar para ninguém. E ainda orar e pedir para ela orar também, quando é uma coisa ruim que iria acontecer. Esses sintomas, isso que tu estás me falando, eu conheço muito bem, já conheci muitas pessoas que tiveram visões assim, e depois que não souberam administrar, foram vítimas de uma emboscada mística, no sentido negativo da palavra. Então a solução é orar ao Pai, ficar esperto e ver que daí Ele vai te mostrar, o Senhor, o que tu podes fazer positivamente com as revelações que tiveste. Tenham todos a minha paz.
Viviane Faria Soares, do Rio de Janeiro. O senhor já se posicionou se está com Dilma ou com Aécio? Caso faça isso publicamente, por favor, escreva um texto justificando seu posicionamento. Confio em você e queria ouvir sua opinião sobre tão relevante questão política. Quando o senhor esteve aqui há 2000 anos atrás, não deixava de se posicionar em prol dos oprimidos e contra o sistema opressor de Roma. Por favor, diga como isto está se representando nesta conjuntura destas eleições. Tá aqui. Filhinha, se eu estou com um ou com outro, eu te digo com quem estou. Estou com meu Pai sempre Deus. E eu vou te explicar como proceder. Estou com Ele. Que eu sei que nada acontece na terra sem o consentimento dele. Se alguém consegue ser eleito, é porque Ele permitiu. Então, o que deves fazer? Se quiseres ficar tranquila, né? Votar tranquilamente, não vou dizer em quem tu deves votar, é Ele que vai te dizer. Vai lá no teu quarto, se queres saber em quem votar, ora ao Pai, pede a Ele, que acaba de falar para mim, ora no Pai Nosso, que eu já ensinei, e Ele te dirá em quem votar. Tu vai sentir, ele não vai falar, vote e fulano, não. Ele vai apenas te fazer sentir dentro de ti. Ele vai derramar sobre ti a luz para tu escolher o que peca menos. Que pecador todos são. O que tem melhores intenções, que pode ser mais, digamos assim, adequado para o momento atual. Eu não posso, meu pai disse que eu não posso opinar, como nunca vou ser candidato a nada, não posso opinar em quem votar. Isso todos os donos de religião fazem, falam, o Malafaia fala, né? O Malafaia fala, né? E Malafaia, né? Todos falam. Eu não posso falar, meu pai disse. Isso é uma coisa de fórum íntimo. O que eu posso é pedir ao Pai, sim, que inspire o povo brasileiro para escolher o melhor governante. O que eu posso é pedir ao Pai que te ilumine também, a ti, a todos os que vão me ouvir na hora da bênção, que Ele ilumine, para que vote certo, entende? Então, inclusive, na minha opinião, ainda um dia o Brasil vai ter uma democracia plena. Na democracia plena, daí o indivíduo não é obrigado a sair de casa para votar, ele vai votar só se ele já tem em quem votar. Entende? Um dia Deus vai... Eu já fiz até um plebiscito para isso, tentei articular um plebiscito, mas parece que todo mundo está dormindo, né? Então, veja bem que eu não sou contra a política, não sou contra a eleição, ao contrário, só que eu sou a favor da liberdade consciencial, que o indivíduo tem que ter direito de escolher se vai sair de casa para votar, que confia em alguém, ou se não vai sair de casa para votar porque não confia em ninguém. Isso é um direito, para mim, sagrado, na minha opinião, na verdadeira democracia, que é a democracia altiva. Porque democracia quer dizer o povo no poder. E se o povo está no poder, ninguém pode obrigá-lo a sair de casa para votar. Aí está o equívoco, o atropelo etimológico dessa palavra. Entende? Se o povo está no poder, ele sai de casa, eu quero votar no fulano. Pronto. Vai votar. Mas não quero, não vai. Agora, se alguém tem poder para obrigar o povo a sair de casa para votar mesmo sem ter um candidato, então não é democracia. Essa é a minha opinião, analisando etimologicamente o termo democracia, né? Mas que Deus te ilumine, ilumina todos os brasileiros para votar na pessoa certa. A pessoa certa não carece de ter religião, de ser religiosa, não, ao contrário. É a pessoa que fala para o povo. É isso que importa. Não vai votar em alguém só porque fulano é de tal religião ou de outra. Não. Vote de acordo com a tua consciência e com aquilo que o Senhor te puser para votar lá dentro, lá no teu quarto, com a porta fechada. Ok, meus filhos? Tenham minha paz. Tiago Miranda, de São Paulo, capital. O que o senhor acha do aborto? Do quê? Do aborto. Do aborto? Interessante. Bom, eu vou
ter que explicar mais uma vez, e depois, quem quiser detalhes minuciosos, metafísicos, está ali na internet. Em Cristo, como é que está o título lá? Em Cristo elucida a questão do aborto. Em Cristo elucida a questão do aborto. Então agora eu vou explicar, porque muitas pessoas já me indagaram, intelectuais, médicos, todo tipo de pessoa, cada um pede uma opinião, e eu já coloquei ali um tratado completo, para quem quiser compreender os seres raciocinantes, lendo do início ao fim. Os governantes deveriam ler isso, os legisladores, para entender a minha opinião. Porque eu sou, a princípio, contra qualquer dor, contra qualquer coisa que possa ferir uma filha, um filho de Deus. Sou contra. Qualquer ato que venha para ferir, então, eu sou contra. Eu sou contra, e todas as pessoas que raciocinam são contra qualquer agressão física a quem quer que seja. Agora, o aborto é um caso gravíssimo que requer um profundo conhecimento de metafísica para opinar, e esse profundo conhecimento só pode vir do Pai. Então, a princípio, eu sou a favor da vida. A princípio não, sempre sou a favor da vida com dignidade. Agora, se uma pessoa, por exemplo, uma menina, quando entrou na puberdade, ela foi estuprada, por exemplo, vou começar por aí, e consequentemente ela ficou gestante, né? Então, eu sou a favor que o calvário dela seja mitigado com a ajuda da medicina pública. Por quê? Primeiro que o feto só adquire o status de criança quando sobrevive fora, independente do cordão umbilical, que é por onde ele se alimenta. Então, até os 3 meses de idade, preferencialmente, de gestação, é o ideal, quando é uma emergência dessa, de se proceder usando os recursos da medicina. Agora, é claro que eu vejo as pessoas ignorantes que ignoram as leis divinas. Aliás, eu já falei sobre isso há 2000 anos. Podem ler na Bíblia. Eu falei, se algum órgão do teu corpo for motivo para escândalo, arranque-o fora e atire para longe de ti. Então, um feto que vem sem cérebro. É claro que um homem que nunca fica grávido, ele não dá risada até que uma mulher está grávida lá com um filho do estuprador, ou que ela tem um filho que já foi feito pela ultrassonografia, a prova que ele vai vir com defeito físico, porque a medicina veio do Altíssimo. Se ele inspirou os cientistas para criar o mecanismo da ultrassonografia, então ele está mostrando que existe sim meio de viver com decência na Terra. Mas a questão principal, o cerne da questão, é o status. Criança ou feto? Todos os que falam contra a interrupção da gestação não esperada, falam que são assassinos, que matam crianças, etc, etc, etc. E depois, recentemente vi uma montoeira de coisa acontecendo no Rio de Janeiro sobre esse assunto. Então, nada disso aconteceria se as autoridades, os legisladores, tivessem cumprido o dever deles. Já teria tudo resolvido. Então preste bem atenção, que se a gestante, eu já ouvi comentários assim, mas o feto se mexe, ele, né? Mas não tem um movimento independente. O feto se mexe sim, mas pelo estímulo do neurosistema da gestante. Quem quiser pode estudar. Eu respondi esses tempos para um intelectual, faz alguns anos até, que me perguntou sobre isso, porque eu sou a favor da vida com dignidade. E vamos aquilatar qual é a vida que vale mais, a da gestante ou do feto. Por exemplo, o diagnóstico que aquele feto, quando sair do ventre da gestante, ela vai morrer.
Então, qual é a vida que se prioriza? Aquela que já existe ou aquela que vai existir a partir do momento que o nascituro aspira ao primeiro hausto de ar vivificante? E só depois que ele aspirou o primeiro hausto de ar vivificante é que ele passa a viver independente do cordão umbilical. Então isso é uma coisa profunda que eu quis dizer. Aliás, mas quero deixar claro, bem claro, que sou a favor da vida com dignidade. Quisera que nenhuma mulher tivesse que passar por esse sufoco de ir diante de um médico para fazer uma interrupção. É uma invasão muito terrível para a pobre da mulher, que ela jamais faria por querer. Jamais. Agora a sociedade está aí, que é muito fácil dizerem que eu vejo, depois nós cuidamos, deixa que nasça. Depois eu vou usar inclusive essas crianças que não têm lar, para em nome delas pedir esmola para a elite, né? para os interesses ocultos. Tudo isso eu já expliquei, isso faz mais de uma década que eu sou indagado sobre isto. Aliás, desde que começamos a ter uma página na internet, vem essas perguntas. E eu sempre respondo de novo. Eu sou obrigado a ser sincero e dizer que no Brasil, pelas estatísticas, milhares de mulheres morrem anualmente por provocar aborto clandestinamente, com agulha de tricô, com objetos contundentes mais variados. Porque os legisladores, acomodados em seus gabinetes, não cuidam disto. Mas é contra a religião. Então tá, vamos lá então, a religião. As religiões. Eu sou contra a religião. Eu não sou religioso, eu sou filósofo da liberdade consciencial. Mas vamos falar de religião, aborto e religião então. Vamos lá. Na Itália, o aborto é oficial. Existe. Não preciso nem dizer que lá é a sede de uma igreja. Na França, o aborto existe, legalizado. No Portugal, o aborto existe, legalizado. Então, o restante, quem quiser que medite. Quer dizer que as mulheres da elite, as ricas, podem pegar um avião e daí para Madrid, ou para Nova York, ou para Paris, enfim, e lá elas podem fazer tranquilo. E são raramente estupradas. Enquanto que as meninas daqui, quando elas são atacadas por um indivíduo que tem uma mentalidade anormal, elas têm que suportar o desprezo dos parentes, o desprezo social, a maioria morre de desgosto. Eu quero concluir este meu pronunciamento sobre essa pergunta diante de uma coisa estarrecedora que eu vi em Curitiba, na TV Iguaçu, há cerca de 10, 12 anos atrás. Estarrecedora. Qualquer pessoa, eu detestava, me mostraram, ligava a televisão de novo, eu achei mórbido, mas que estava aquele quadro sempre lá. Era horrível. Uma menina de quanto? 9 anos? Quem lembra disso? 9. Uma menina de 9 anos ficou grávida e o apresentador da televisão mostrava ela progressivamente, enquanto que o poder judiciário, já que ela foi estuprada, ele decidia na morosidade que é peculiar à justiça, não só aqui no Brasil. Ela era apresentada de novo no mês seguinte e aquela pobre menina ficava andando com aquela barriguinha crescida, aquele rosto sofrido, desesperado. Prestai muita atenção. Até que chegou o dia, quando já estava com 7 meses de gestação, que daí já poderia sim, através de uma cesariana, sobreviver o feto fora do ventre dela. Então daí finalmente as suas excelências, os senhores julgadores, decidiram pelo aborto. Finalmente. Isso porque a mídia ficou ali mostrando cada vez, TV Iguaçu, Canal 4, cada pouco mostrava um programa chamado, como é que é o nome do programa? Tribuna na TV. Tribuna na TV.
Aí finalmente, olha o que aconteceu. Depois de 7 meses, a justiça então, agora está na hora, tem que fazer. Aí os médicos que têm consciência, sim, que sabem, sim, que com 7 meses de gravidez, o feto já pode obter, sim, o status de criança, porque até então é um feto, mas daí ele pode, através de uma cesariana, aspirar o primeiro hálito de ar vivificante e obter, junto com esse hálito de ar, o status de criança. Aí eles não tiveram coragem de fazer, tiveram que fazer uma equipe médica. Olha, tiveram que levar mais uns dias reunindo quem ia ser os integrantes da equipe médica para nem ficar responsável. Finalmente procederam com o aborto, que eu vi pela mídia, né? É tão estarrecedor isso, tão desagradável ver isso. E eu lhe boto a pergunta no ar, eles botam: se os legisladores cumprissem o dever deles, quando essa menina foi estuprada, não iam levar, eles iam depender de que um juiz decidisse, ou iam levar logo ela, a própria polícia levaria ela logo, no carro da polícia mesmo, para um hospital, e fazia a interrupção, o que é uma coisa muito desagradável também, sim, para a mulher, a chamada, como é que chamam isso? A corretagem. É uma coisa desagradabilíssima. Eu já vi muitas mulheres, depois disso, que vieram falar comigo, tristes, infelizes, e ficam o resto da vida com esse pesadelo, porque os religiosos culpam-nas, condenam-nas, dizem que elas são assassinas, e que quem fez é o assassino. Eu vi no Rio de Janeiro, pela televisão, ontem ainda, se não me engano, estão dando uma caça, porque é época de eleição, estão prendendo várias pessoas, que eu quero saber se esses profissionais da medicina que foram presos no Rio de Janeiro, se eles exerceriam fora da lei este ofício macabro, que daí, como é fora da lei, aí não quer nem saber. Eu conheci um cirurgião em Curitiba que fazia com 6 meses o aborto de gravidez, porque ele não tem lei que regula. Então, se os legisladores cumprissem o dever deles e fizessem seriamente uma lei dizendo que, no caso, por exemplo, do estupro, tem que ir buscar, se já prenderam, às vezes, o próprio estuprador. Aí tem que esperar o juiz decidir, tem uma pilha deste tamanho, aliás, várias pilhas de processo. E aquele processo vai ter que ficar na fila. Para quê? Outra coisa que eu também já vi que é horrível. Vi depoimento na televisão de mulheres que foram coagidas pela família, pelas religiões, a guardar um feto dentro de si, que ela sabia que não ia viver porque não tinha cérebro, mas tinha que ficar até a gestação, porque os donos dos cabrestos religiosos determinaram que tinha que ser assim. A medicina, por inspiração de Deus, teve a ocasião de criar o aparelho de ultrassonografia para ver quando tem uma anormalidade, avisando em tempo, e mais não, fica assim. Então eu estou aqui respondendo uma pergunta. Eu detesto quando vem essa pergunta de novo, porque eu sou obrigado a responder de novo, mas não posso me esquivar. E detesto mais, não pela pergunta, e sim por ver que continua no marasmo. Continua aquele. Eu vi pela televisão aquelas prisões cinematográficas lá no Rio de Janeiro, e agora todo mundo virou bandido, é claro, mas quantas vezes um daqueles médicos, claro, ele cobrava um preço bem alto. E também há outra coisa, essas clínicas aí só funcionam para quem tem dinheiro, é claro, né? Entenderam, meus filhos? As chamadas clínicas clandestinas. Então, quantas vezes o médico, que ele, quando resolve fazer isso, ele sabe que aquele feto, que é um conjunto de nervo e que ainda não está formado, pode sim ser interrompido, sabe, os cientistas do mundo inteiro sabem disso. E só que daí, porque existe a lei que proíbe
a lei religiosa, né? Então eu pergunto uma coisa, eu vou deixar no ar agora para aqueles que estão me julgando nesse instante. Esses países, por exemplo, Portugal é um país ateu, lá tem aborto, legalmente, a saúde pública cuida disso. A Espanha é um país ateu. A Itália, Roma, a Itália é ateia. Os legisladores lá são tudo bandidos, que fizeram, legalizaram o aborto. São tudo pessoas cruéis. Ou são pessoas do bom senso, que raciocinaram, que se compadeceram das pobres mulheres, porque sempre sobra, como diz o popular ditado, a corda arrebenta no ponto mais fraca. Sempre são as pobres infelizes, as pobres que têm que arcar com isto. Sempre, que a rica pega um avião e vai lá para outro país, e faz e pronto. Então, pense um pouco. Não me meto com política, não quero saber de política, não sou contra, mas não tem nada a ver. Agora, isso aí é uma pergunta que me fazem sempre, e eu sei que um dia, aqui no Brasil, as autoridades constituídas, legisladores, executivos, inspirados pelo Altíssimo, que é misericordioso e bondoso, haverão de criar leis ortodoxas para impedir de que certas mães tenham que jogar criança pela janela, ou jogar no sanitário e asfixiar, como eu conheci uma que asfixiou com o travesseiro a criança. Então, Deus há de inspirar as autoridades, sim, dando-lhes ocasião de inspirá-las a achar a forma mais equilibrada, porque aí fica assim. Se tem lei contra, as pessoas deixam, protelam, porque é proibido até 6, 7 meses, aí depois vão para o estrangeiro fazer. Agora, se tem lei favorável, pelo menos as humildes podem logo no início, no dia que foi estuprada ou que ficou grávida sem, porque furou camisinha, sei lá o que, ela tem chance de ir lá na saúde pública e se inscrever, pronto, e a própria médica, o médico, sabendo que é importante cuidar da missão deles, resolve. Quem quiser pecar, peca, julgar, julga. E eu vou pedir agora ao Pai, que eu já vi que o tempo passou, as perguntas ficam para outro dia, eu lamento para responder, terminar com isso aí, mas vou pedir ao Pai, sim, a todos os que me ouvem, para que Ele os inspire, e também aos beneméritos, e até peço nessa minha oração de agora, para que Ele inspire os legisladores, os políticos que estão indo e chegando, que eles tenham misericórdia, tenham piedade, que tenham compaixão das pobres mulheres, órfãos de recursos, para que diminua esse massacre de milhares de mulheres que morrem nessas condições, todo ano. Mas antes de invocar o Pai, lembro uma vez mais que, na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora eu peço ao Pai, aqueles que querem participar, coloquem as mãos assim. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Pessoal, este programa estará disponível a partir de no nosso canal no YouTube, Henri Cristo TV. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado. E diga para eles que olhar na internet, mais uma vez falo, olhar na internet onde está a explicação científica e metafísica sobre a aborto, que eu esqueci de reiterar uma vez mais. Pronto, tenho minha paz. Então até sábado, pessoal.